Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero desejar a você e a sua família um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos na cultura cristã como Pentateuco e na cultura judaica como Torá. E nós estamos fazendo a leitura do livro de Deuteronômio, ou Devarim, e hoje no capítulo de número 34. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se você já é inscrito, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. E não deixe de compartilhar este conteúdo com todas as pessoas que você conhece, para que mais e mais a palavra de Deus seja proclamada aqui neste canal. Vamos então iniciar a nossa leitura comentada deste dia. Na leitura comentada de hoje, estaremos encerrando esta série de mensagens falando sobre o Pentateuco ou sobre a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E estaremos encerrando esta série com o capítulo 34 de Deuteronômio, que fala sobre a morte de Moisés. Os versículos de 1 a 8 registram a morte de Moisés e os versículos de 9 a 12 falam sobre a sucessão de Josué. E essa narrativa, ela volta à história do capítulo 32, do versículo 48 até o versículo 52. No capítulo 34, no versículo 1, na parte A, nós vemos que Moisés subiu ao Monte Nebo. Moisés subiu sozinho pela estrada que não tinha retorno, afastando-se da terra prometida até o topo da cadeia de montanhas a oeste da planície de Moabe, do lado oposto a Jericó, até o Monte Nebo. O panorama da herança jurada a Israel está descrita conforme ela se descortinava quando olhada primeiro para o nordeste, depois para o oeste e ao sul, e de volta para a planície que se estendia entre Jericó e Moisés. No versículo de número 2, nós temos a referência ao Mar Ocidental. E este mar ocidental não é nada mais, nada menos do que o Mar Mediterrâneo, também conhecido como o Mar Grande. E é lógico que não tinha condições de Moisés, de onde ele estava, no Monte Nebo, avistar o Mar Mediterrâneo, porque ele estava por trás das colinas de Judá. No versículo 4, nós vemos a expressão final de Deus para Moisés: não entrará nela. E isto, nós encontramos esta referência tanto no capítulo 1, versículo 37, no capítulo 3, versículo 26, no capítulo 4, versículos 21 e 22, e também no capítulo 32, versículo 52. Embora não tivesse permissão para entrar na terra, Moisés observou e viu os picos de suas montanhas ao norte, e de alto de um desses picos, juntamente com Elias, mais tarde ele estaria junto com o mediador da nova aliança, ali no Monte da Transfiguração, e sobre o êxodo que ele deveria fazer até Jerusalém, antes que fizesse a travessia para a herança celestial. Foi necessário que Jesus morresse antes de penetrar no seu descanso, porque ele era o mediador, o verdadeiro mediador, que veio para reconciliar
o povo pecador com o seu Deus. Moisés tinha de morrer sem entrar no descanso típico, porque na qualidade de mediador do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, ele ficou, por causa da transgressão oficial, desqualificado para completar a missão que prefigurava a do Filho de Deus sem pecado. Diferentemente de Moisés, que após sua morte foi substituído por Josué, o mediador messiânico seria o seu próprio sucessor depois da morte, porque não seria possível a morte retê-lo. No versículo 7, fala que nem o seu vigor tinha enfraquecido. Moisés, embora com 120 anos de idade, não morreu por causa da idade avançada, mas por ordem de Deus, o qual cria e destrói com sua palavra soberana. Sobre a localização do sepulcro de Moisés, também nós não temos localização. E sobre o seu resultado, o resultado da morte de Moisés, nós encontramos lá no versículo 9 de Judas. No versículo 9, nós encontramos Josué, cheio de sabedoria do Espírito, e estabelecido como o herdeiro dinástico, através da concessão dos dons carismáticos desta dinastia, vinda diretamente de Moisés, destacadamente o dom do governo com sabedoria. E no versículo 9, ainda na parte B, nós observamos que os israelitas obedeceram a Josué, fiel ao seu juramento de fidelidade à vontade do Senhor, feito nesta cerimônia, quando Israel concordou com a ascensão de Josué. E no versículo de número 10, nós encontramos a expressão, bem no final de toda esta história de Moisés, que o Senhor conheceu Moisés. Foi o único que o Senhor conheceu face a face. Embora fosse sucessor de Moisés, Josué não era igual a Moisés. A Moisés, Deus respondia diretamente, mas a Josué havia um descobrir a vontade de Deus pela mediação sacerdotal. Josué foi reconhecido sucessor de Moisés pelos sinais da vitória na travessia do Jordão e contra todas as hostes de Canaã, semelhante aos que Moisés triunfou sobre as hostes de Faraó e as águas do mar. Mas ninguém foi como Moisés na plenitude de sua revelação do poder redentor de Deus. O que nós podemos aprender como lição deste capítulo? Um testamento, ele só entra em vigor quando morre o testador. E aqui nós vemos Moisés como o redator da antiga aliança, o detentor das ordens de Deus como cumprimento para o povo, e a consequência lógica desse cumprimento seria receber a herança com base na obediência aos preceitos que Deus havia dado a Moisés. E então nós vemos agora que havia necessidade de que esta morte de Moisés ocorresse para que o povo pudesse receber a herança. Aquele que estava fazendo o testamento, deixando o testamento para o povo, teria de morrer para que esse testamento entrasse em vigor. E assim foi feito. Moisés morre e o povo, por causa da morte de Moisés, recebe como herança
à terra prometida. E a manutenção desta herança estava condicionada à obediência aos preceitos que o próprio Moisés recebeu de Deus e colocou escrito ali naquele testamento, naquela aliança que foi feita com o povo. Nós podemos entender que da mesma forma que houve um testamento e que haveria necessidade do testador morrer para que o testamento entrasse em vigor, uma nova aliança com um novo testador, precisaria também da morte deste novo testador, deste novo membro, deste novo personagem que estaria fazendo a aliança. Haveria necessidade da morte para que a herança pudesse ser recebida. E este novo personagem, este novo mediador, é o Senhor Jesus Cristo. E havia necessidade da morte de Jesus para que a nova aliança entrasse em vigor. Uma nova recepção de um testamento, uma nova recepção de uma herança. Havia necessidade da morte do testador. E Jesus, representando este testador, com a sua morte, deu acesso à recepção daquele que crê nele, daquele que crê no seu sacrifício, deu acesso a receber como herança tudo aquilo que estava previsto no texto do testamento. E nós encontramos esse texto lá no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 9, do versículos 15 até o versículo 28. Olha só o que o texto da herança fala para cada um que crê no sacrifício do Senhor Jesus. Abre aspas. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, mas agora para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas coisas, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com o sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez
para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, morreu o testador, a herança agora se torna efetiva. A herança se torna passível de ser recebida pelos herdeiros. Então, hoje nós louvamos a Deus, não pela morte de Moisés, porque a morte de Moisés foi o testamento, a aliança feita por Moisés era uma aliança imperfeita, mas a aliança feita em Cristo, a morte de Cristo, foi o sacrifício perfeito. E esse sacrifício nos deu acesso a estarmos na presença do Senhor Deus, nos dá acesso a receber a herança que Ele prometeu a cada um de nós em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero te incentivar a receber a Jesus Cristo no teu coração, como teu Senhor, como teu Salvador, e ter na tua vida e também na vida da tua família as bênçãos advindas desta nova aliança. E é por isso que eu quero, nesta hora, orar com você e por você. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos encerrando, Deus, este ciclo de mensagens a respeito, ó Deus, do Pentateuco ou da Torá, que trouxe ensinamentos para nós a respeito daquilo que o povo de Israel passou lá no deserto, mas também estas lições trouxeram para nós que aqueles momentos que eles passaram lá, tudo aquilo dizia respeito a uma preparação para a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e, através do seu sacrifício, da sua morte vicária, nos dar acesso a receber como herança aquilo que foi atestado, aquilo que foi colocado no testamento, escrito aqui na terra, mas confirmado aí no céu. Por isso, Deus, nós queremos agora apresentar o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha amiga que esteve conosco durante todo esse tempo, esteve participando conosco durante todos esses estudos, que nas suas vidas, que nas nossas vidas, nós possamos apresentar a Ti a nossa fé, apresentar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração e receber, ó Deus, de Ti, por causa de Jesus Cristo, todas as bênçãos a nós prometidas, porque nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus, sendo suficiente para a nossa vida. Por isso nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, nós estamos neste momento terminando esta série de mensagens a respeito da Torá e do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós queremos agradecer a tua participação e a tua divulgação deste trabalho. Mas a palavra de Deus, ela não termina aqui. E principalmente, muito menos a nossa pregação aqui no nosso canal. Nós estaremos, a partir da semana que vem, iniciando uma nova série de mensagens, intitulada Palavras da Bíblia. E nós iremos mostrar para você, baseados na língua hebraica, os segredos que a Bíblia tem nas suas palavras. Uma palavra na Bíblia, ela traz uma mensagem tremenda para cada um de nós, mas isto só acontece quando nós lemos na língua original. E eu quero desafiar você a me acompanhar nestes estudos e assim edificarmos as nossas vidas. Agradeço mais uma vez a tua participação até este momento do vídeo e quero desejar que Deus abençoe a tua vida e abençoe a vida da tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.